Pense em quem aprende a dirigir. No início, dirigimos devagar e pensando em cada movimento. Isso nos cansa e nos exige muito. Com o tempo, nem pensamos mais para dirigir. É quando dirigir virou um hábito. O mesmo processo acontece com quem está aprendendo a letra cursiva do zero ou fazendo um melhoramento da própria letra. No início, escrevemos devagar e pensando em cada movimento. Isso nos cansa e nos exige muito. Com o tempo, nem pensamos mais para escrever. É quando escrever virou um hábito. Enquanto não virar hábito, escrever será uma tarefa cansativa, assim como qualquer outro aprendizado. Concurso. Se a data do concurso estiver próxima, saiba que ainda é possível melhorar a sua letra em vários aspectos. Entretanto, talvez você não consiga escrever com muita velocidade neste dia. Mesmo que você tenha pressa, é preciso que você treine de forma devagar. No dia do concurso, faça o melhor que for possível de acordo com o tempo de prova. Mas antes do concurso, faça sempre devagar e com capricho. Caderno de coordenação motora. Muitas vezes o problema não está na letra, e sim na coordenação motora fina. Esse caderno é essencial para quem escreve torto, treme para escrever, não tem firmeza na mão, quer aprender letra cursiva, precisa de um melhoramento na própria letra. Caderno de coordenação motora, uma introdução ao movimento contínuo. O que o caderno trabalha? Aderência e respeito à pauta, tamanhos diferentes de pauta, traçado firme e contínuo em variados tamanhos, curvas bem definidas, introdução ao movimento da letra cursiva. Exemplo, introdução à letra B minúscula. Exemplo, introdução à letra H maiúscula. O caderno de coordenação motora é um dos mais importantes, pois ele dá sustentação para todo o processo da escrita cursiva, um ótimo caderno para começar, independente da idade do aluno. Caderno de coordenação motora, 12 páginas. A riqueza deste caderno consiste na variedade de traçados contínuos, nos diversos tamanhos de pauta, nas curvas introdutórias das letras. Sugestão de uso: imprimir o caderno completo, fazer o caderno completo pelo menos uma vez, usar lápis adequado para iniciantes. Leia o informativo Lápis e Caneta para Iniciantes, incluso na letra cursiva prática. Não existe letra bonita sem numerais legíveis. Caderno dos algarismos. Este caderno é essencial para quem nunca treinou de forma isolada a boa escrita dos algarismos. Escreve os numerais de forma torta. Não escreve numerais legíveis. Começou a fazer o caderno das letras e encontrou muita dificuldade em fazer as letras. Caderno dos algarismos, 45 páginas. Nas 30 primeiras páginas, passe o dedo em cada algarismo antes de fazer com lápis. Se preferir, faça apenas com o dedo usando a tela do celular, tablet ou computador. Por que fazer com o dedo? É uma maneira gentil e sensorial de aprender um movimento novo. Usando os dedos, o aluno pode sentir o número, sentir o seu traçado e conectar o seu corpo com as retas e curvas de cada algarismo. O ponto indica o início, as setas indicam a direção. Ao introduzir um movimento novo apenas com o dedo, o aluno não tem o estresse de saber como pegar corretamente no lápis. Não tem a pressão do resultado final, pois nada ficará de fato escrito. Fica mais relaxado e com isso absorve mais o que realmente importa. Faz uma abordagem sensorial do movimento, o que facilita a boa execução futura. Alunos de todas as idades se beneficiam de usar o dedo como uma primeira abordagem na escrita. É importante fazer as páginas específicas dos algarismos que você tem mais dificuldade. Imprima apenas a página do algarismo que você precisa. As 5 últimas páginas são as mais impressas pelos alunos, pois são páginas que facilitam a memorização da tabuada, possuem em uma única página vários algarismos diferentes para praticar. O aluno pode imprimir apenas a que ele precisa memorizar. Caderno de caligrafia. Use e abuse deste caderno do começo ao fim. Este caderno é essencial para todos. Nele você pode fazer até 8 cadernos de caligrafia diferentes, sendo cada caderno com um tamanho diferente de pauta. Pode imprimir a pauta desejada várias vezes ou imprimir uma vez e tirar xerox. Adiciona variedade à sua prática, treinando em até 8 tamanhos de pauta diferentes. A variedade de tamanho de pauta traz amplitude de coordenação motora. Com isso é possível escrever com uma letra bonita em qualquer tamanho desejado. Caderno de caligrafia. 8 páginas, 8 tamanhos de pauta. No início, explore as pautas maiores. Depois, intercale com as pautas menores. Pautas diferentes adicionam variedade, e variedade aumenta a absorção. O tamanho da sua letra será ajustado somente no fim da letra cursiva prática. Antes disso, o seu foco está em desenvolver a amplitude de coordenação motora. Primeiro, você passa por cima para conhecer o movimento. Depois, você copia em diferentes pautas usando o caderno de caligrafia. Caderno das letras, 196 páginas, não precisa imprimir tudo. O que o caderno trabalha? Letras minúsculas e maiúsculas, conexão entre letras, formação de sílabas. Caderno das letras. O erro mais comum é começar pelo caderno das letras. O pior dos erros é deixar de usar o caderno das letras. Este caderno é essencial para todos, mas atenção, não comece pelo caderno das letras, não imprima todas as páginas deste caderno, não use nenhum caderno temático antes de usar o caderno das letras.
A variedade aumenta a absorção de longo prazo. Muitos estudos apontam para essa máxima. Quem pratica algo sempre de uma única maneira desde o início retém menos no longo prazo do que quem pratica de formas variadas. A escrita cursiva, quando inserida de forma engessada, reduz a variedade de experiências do aluno. Caderno das Letras. São 196 páginas para você escolher o que imprimir e por onde começar. A variedade já incluída no Caderno das Letras permite que o aluno 1. Pratique em tamanhos diferentes. 2. Trabalhe isoladamente cada letra. 3. Treine o alfabeto completo. 4. Trabalhe letra maiúscula e minúscula lado a lado, o que facilita a diferenciação. 5. Perceba suas dificuldades e imprima a página de reforço para aquela dificuldade em específico. Não existe uma forma engessada de usar o Caderno das Letras. Sugestão para o Caderno das Letras. Comece imprimindo algumas páginas que te pareçam simples de serem executadas. Evite lidar com as suas dificuldades logo no início. Imprima pautas diferentes do caderno de caligrafia e as use em conjunto com o Caderno das Letras. Reveze a atividade de passar por cima com a atividade de escrever à mão livre. Treine em tamanhos variados. Customize a sua prática. Explore o Caderno das Letras ao máximo. Ele não deve ser feito na sequência. A seleção de páginas deste caderno é direcionada pela necessidade individual de cada aluno. A seguir, algumas dessas necessidades. 1. Necessidade de aprender do zero cada uma das letras. 2. Necessidade de conhecer o alfabeto. 3. Necessidade de reforçar algumas letras. 4. Necessidade de treinar a conexão das letras. 5. Necessidade de perceber a diferença da letra maiúscula e minúscula. 1. Necessidade de aprender do zero cada uma das letras. Use as letras gigantes mais o mapa das letras. 2. Necessidade de conhecer o alfabeto. Imprima o alfabeto, seja ele minúsculo, maiúsculo ou misto. Adicione variedade ao imprimir em diferentes tamanhos de pauta. Reproduza à mão livre no caderno de caligrafia em pautas diferentes. 3. Necessidade de reforçar algumas letras. Selecione as páginas das letras que você precisa. Cada página já possui diferentes tamanhos de pauta. Reproduza no caderno de caligrafia em vários tamanhos de pauta. De acordo com a sua dificuldade, escolha a página mais adequada. 4. Necessidade de treinar a conexão das letras. Você pode usar as páginas das sílabas ou as páginas de repetição contínua de letras. 5. Necessidade de perceber a diferença da letra maiúscula e minúscula. Selecione páginas em que elas estão lado a lado. Use o caderno de caligrafia para reproduzir à mão livre. Mostra nas páginas a seguir 3 opções para se fazer isso. Use todas elas ou a que preferir. Opção 1. Use as letras gigantes para perceber os detalhes de cada letra. O tamanho aumentado facilita a diferenciação independente da idade do aluno. Esse tamanho é ideal para passar o dedo, uma introdução gentil e sensorial. Opção 2. Use as páginas com apenas uma letra para treinar de forma mais repetida. Opção 3. Use o alfabeto misto para fazer um treino mais global. Imprima os vários tamanhos de pauta existentes. Caderno das Letras. Use em conjunto com o mapa das letras. No mapa das letras, eu introduzo sensorialmente cada letra, pois eu faço primeiro com o dedo, depois com o lápis deitado, finalizo usando canetinha ponta grossa 2 mm. Com isso, temos uma introdução gentil e sensorial, uma variedade de execuções introdutórias, o que aumenta a absorção de longo prazo. O mapa das letras é útil para aprender como começa e como termina cada letra, aumentar o repertório sensorial. O mapa das letras te direciona para vídeos não listados no YouTube. Se você percebe alguma dificuldade específica, selecione páginas no material para treinar de forma repetida a sua dificuldade. Exemplo 1. Você percebe dificuldade em copiar palavras com o O maiúsculo. Imprima a página exclusiva do O maiúsculo para você passar por cima mais vezes e conhecer as curvas do O maiúsculo. Essa página está no Caderno das Letras. Exemplo 2. Você percebe dificuldade em copiar palavras com O maiúsculo e minúsculo. Procure a página exclusiva com O maiúsculo e minúsculo. Identifique as suas dificuldades e procure no material páginas específicas para o seu reforço.